recente tragédia no Rio Grande do Sul levantou um debate sobre a importância dos animais de estimação. Em meio aos resgates das famílias, eles não foram deixados de lado. Uma força-tarefa foi formada para salvar o máximo de bichinhos ilhados. Os pets são tão importantes que, hoje em dia, muitas decisões judiciais apontam que animais de companhia são sujeitos de direito. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre os deveres na adoção de animais e as responsabilidades legais do tutor. Antes, vamos ver o que diz a nossa Constituição. O artigo 5º determina que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E para falar sobre esse tema tão sensível, eu converso agora com os advogados Arthur Regis, que atua na área de direito animal, e Flávio Grutti, que atua em direito civil. Muito obrigada por estarem aqui. Doutor Arthur, vamos começar sobre esse caso do Rio Grande do Sul, que eu acho que é sensível, emociona a todos nós. Nesse caso, os tutores não são responsabilizados por deixar os pets para trás quando não tem outro jeito, né? Mas o Estado tem o dever de amparar? Neste caso específico do Rio Grande do Sul, não me parece que houve um abandono por parte dos tutores, porque aquilo se configura como uma família multiespécie. Ou seja, uma família não só constituída por seres humanos, mas também por animais de outras espécies, como cães e gatos. Na verdade, o que é uma grande tragédia que ocorreu e, por conta disso, há uma separação momentânea dos tutores e dos animais. Da mesma forma que alguns grupamentos familiares foram separados. Ninguém abandona um pai, uma mãe, um irmão, um marido, uma esposa e não abandona também os seus familiares não humanos. E sim, o Estado é responsável por fazer esse acolhimento, esse resgate desses animais, porque, embora não tipologicamente no artigo 5º, o artigo 225 da Constituição, que trata do meio ambiente, que é também um direito fundamental, ele fala que tanto o Estado como a sociedade é responsável pela proteção e preservação do meio ambiente. Então, sim, o Estado tem que agir, o Estado tem que ter políticas públicas, ações efetivas para resgatar esses animais e trazê-los novamente para o seio das suas famílias. E que bom que a gente tem visto tantas iniciativas, né, de resgate e que as famílias encontrem os bichinhos que foram perdidos de alguma forma, né? Agora, doutor Flávio, de modo geral, qual é a responsabilidade de um tutor quando ele decide adotar um animal? Primeiramente, agradeço a oportunidade, cumprimento o meu colega, Dr. Arthur. Muito bem, a questão dos animais. Os animais, eles ainda são capitulados no Código Civil como coisa. O que é coisa em direito? Tudo que não é humano. Então, não podemos tratar o animal como se fosse um semovente. Animal tem sentimento. Animal tem carinho, animal tem medo. Então, modernamente, até naquele conceito da família multiespécie, nós não podemos mais tratar e transportar um animal como coisa. Então, o tutor, tutela vem de cuidado. Quando você fala num tutor, ele é um cuidador. O tutor ele pode ser o dono do animal ou não. Em ambas as situações, ele tem responsabilidade. Agora, a partir do momento que você assume a tutela de um bicho, de um cachorro, de um gato, qualquer outro animal doméstico, você tem o dever, você tem a obrigação de alimentá-lo, de mantê-lo em ambiente propício, tratá-lo com dignidade e preservar a sua saúde. São os mesmos direitos e obrigações como se tratasse de uma pessoa humana. Agora, doutor Arthur, a gente sabe que, infelizmente, do mesmo jeito que tem gente que trata bem, que trata até como família, tem também quem maltrata. Qual é o órgão que é responsável por fiscalizar, por receber denúncias? No Brasil, nós temos diferentes órgãos. Essa denúncia pode ser feita ao Ministério Público, muitos deles têm departamentos específicos, pode ser a Secretaria do Meio Ambiente, a depender do tipo do animal, até mesmo a Secretaria de Agricultura, mas, de uma maneira geral, tanto o batalhão militar relacionado ao meio ambiente, como também a própria Polícia Civil. Em muitos locais já há delegacias especializadas, tanto em relação ao meio ambiente, como também em relação aos maus tratos. Doutor Flávio, como é que o Código Civil trata as questões ligadas aí a animais? Seja contratos, seja danos provocados a terceiros? O Código Civil trata expressamente da questão da responsabilidade
do tutor ou do dono do animal. A responsabilidade, Flávia, é objetiva. Não se discute culpa se aquele cão ou aquele gato eventualmente causar um prejuízo a terceiro. Quando eu digo a responsabilidade objetiva, significa que se o cachorro fugir, por exemplo, e atacar algum transeunte, o dono do animal terá a responsabilidade. E há duas espécies apenas de excludentes da culpa objetiva do dono do animal. É se você provar que, eventualmente, a culpa pela agressão do bicho contra o humano decorreu exclusivamente de uma conduta da vítima, por exemplo, quando a vítima pula o muro de uma casa que está avisado que tem cachorro e quando aterrissa, por assim dizer, ele é atacado. Aí é uma culpa exclusiva da vítima. E a outra situação, que vem ao encontro do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, são os eventos caracterizados como força maior. A exemplo da chuva, os donos dos animais, os tutores, tiveram que fugir para salvar a própria vida. Não teve a intenção, o ânimos de abandonar os animais. Então, nesse caso, é força maior. Aí é mais uma excludente de culpa por eventual dano causado pelo bicho. E a gente está falando aqui de pet, mas e os animais silvestres, doutor Arthur? A legislação trata de forma diferente? Veja, Flávia, de forma geral, a Constituição não faz essa distinção em relação a atos cruéis contra os animais. Nossa Constituição de 88. Depois, em 98, cerca de 10 anos depois, temos a Lei de Crimes Ambientais no artigo que fala, o artigo 32, da questão dos maus-tratos. Também não faz essa distinção. Mas o Brasil é um país mega diverso. Então, há contextos específicos relacionados aos animais silvestres, sejam eles nativos ou exóticos. Então, a importação de animal exótico, se não seguir os trâmites legais, vai se caracterizar como um crime ambiental. A exportação, a biopirataria de algum animal da nossa fauna também vai se caracterizar como um crime ambiental. Então, em relação aos animais silvestres, sim, há regulamentações diferenciadas, porque o contexto é diferenciado. Indo um pouquinho mais, por exemplo, para a questão da utilização de animais em pesquisas científicas e ensino. Há uma regulamentação específica para os vertebrados, e quando essas pesquisas ou ensino vai envolver os vertebrados silvestres nativos do Brasil, há outra regulamentação, outros requisitos, como, por exemplo, a autorização prévia do IBAMA. Nós temos uma pergunta de telespectador. Vamos conferir. Queria saber se existem cuidados veterinários obrigatórios. Doutor Arthur, quais são eles? Sim, existem cuidados veterinários obrigatórios, assim como existem cuidados médicos obrigatórios. Então, vacinação, se for o caso, castração, a necessidade, muitas vezes, de fazer uma limpeza na boca, na gengiva, nos dentes do animal. Se o animal estiver doente, precisa ser levado a um médico veterinário para identificar, diagnosticar e ver quais são os procedimentos necessários para a recuperação daquele animal, mas, efetivamente, os procedimentos e a periodicidade vai depender do animal, da espécie, do contexto no qual aquele animal está inserido. E aí faz parte daqueles deveres dos tutores que a gente falou antes, Isso né? tem que ser levado em consideração. Quando se vai adotar um animal, você vai assumir responsabilidades. Você não adota o animal, enjoa e dispensa na rua novamente. É uma vida, né? É uma vida, é um ser que tem sentimento, que vai sentir saudade do dono. Por isso que é importante, como o professor Flávio falou, essa guarda responsável para que a pessoa faça uma autocrítica antes de adotar. E lembre-se, não comprem, adotem, porque, inclusive, o abandono de animal é caracterizado como maus-tratos, ou seja, você está cometendo um crime se você abandonar um animal. Doutor Flávio, agora tem também os animais de apoio. Eles têm uma legislação diferenciada? Existem duas espécies de animais de apoio do gênero. A primeira espécie são os cães ou os animais de serviço. A exemplo dos cães-guias para as pessoas
que são deficientes visuais. Por outro lado, nós temos aqueles cães de apoio, de suporte emocional, que eles são indicados para aquelas pessoas que eventualmente estejam com depressão, com algum distúrbio psiquiátrico ou qualquer outra doença que precise desse auxílio adicional. Os cães-guias, eles já têm uma legislação específica, mas os outros cães ou demais animais domésticos de apoio emocional ainda não têm a legislação específica. Nesses casos, é preciso que o paciente obtenha um laudo médico atestando objetivamente que a companhia desses animais é importante. Vamos a mais uma pergunta de telespectador. O que acontece com o tutor que comprovadamente maltrata seu animal de estimação? Doutor Flávio, no caso de cães e gatos, já tem uma pena maior, não é mesmo? Já quem praticar maus tratos contra os animais já sofre uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Agora, se os maus tratos forem praticados pelo tutor ou pelo dono do animal, a pena é aumentada. Aí será reclusão de 2 anos a 5 anos, acrescido de multa e perda da guarda do animal. E essa pena é considerada já severa? Falta uma punição maior ou falta conscientização, doutor Arthur? As duas coisas. Educação é a base de tudo, inclusive a educação ambiental, a educação animalista. Quanto mais consciente a gente for de que a gente compartilha esse mundo com as outras formas de vida, e quando a gente desrespeita a natureza, há consequências, vide pandemia de Covid-19, vide várias enchentes que estão ocorrendo atualmente pelo mundo e tantos outros casos. A natureza ela não se vinga, ela não é vingativa, mas há consequências. Então é preciso uma educação, é preciso uma nova relação com a natureza, e essa pena ela ainda é considerada muito branda. Cães e gatos aumentou a pena, como bem colocou o professor Flávio, e a gente entende que essa pena para cães e gatos ela deveria ser ampliada para todos os animais, ou seja, quem cometer maus tratos a qualquer animal, 2 a 5 anos ou até mais. Então, muitas dessas pessoas, infelizmente, são reincidentes nestes tipos de crime. Vide, por exemplo, o crime de tráfico de animais silvestres. Bom, a gente vai continuar o nosso papo daqui a pouquinho. Agora o artigo 5º vai a um rápido intervalo. A gente volta já. O artigo 5º está de volta, falando sobre a importância dos animais de estimação, os deveres na adoção de pets e as responsabilidades legais do tutor, incluindo cuidados veterinários, registros e bem-estar. E eu continuo conversando aqui com os advogados Flávio Grutti, que atua em direito civil, e Arthur Regis, que atua em direito animal. Nós vamos assistir agora uma campanha intitulada de Sinta na Pele, do Instituto Amparo Animal, feita para conscientizar a sociedade sobre o que determinadas ações podem representar para a vida animal. Eu sinto. Fome, sede, dor. abandono, saudade, fome, cansaço. Eu sinto. Explorada, humanizada. Eu sinto. Frio. Medo. Medo. Eu sinto. Morte. Por um único instante, sinta meu sofrimento, meu desespero, minha dor. Sinta na pele. Doutor Arthur, essa campanha que a gente viu, ela é forte, ela mostra pessoas em cenas, como se os animais estivessem trancados, sentindo frio, fome. Um tutor que deixa o seu animal sozinho muito tempo, ou deixa ali numa condição que não é a ideal, isso é considerado maus tratos também? Quem trata os animais dessa maneira está cometendo, sim, maus tratos. Não devemos tratar nenhum tipo de animal com crueldade, com atos de maus tratos, com atos de abusos.
E até atos de abandono também, né? Porque Sim. às vezes a pessoa pensa que deixa ali sozinho o dia inteiro, que não é um abandono, mas pode ser, né, doutora? Sim, temos que pensar sempre nos animais, nas 5 liberdades, já há muito tempo instituídas. Então, o animal não pode ficar privado de alimento e de líquido, o animal não pode ficar privado de proteção, o animal não pode ficar estressado o dia inteiro, o animal tem a possibilidade de expressar a sua natureza comportamental normal. É importante esse tema que o Dr. Arthur falou. É muito frequente nos escritórios de advocacia problemas relacionados ao direito de vizinhança. Certas pessoas resolvem adquirir um cachorro e não pesquisam a característica daquela raça. E às vezes são pessoas que ficam o dia todo fora de casa e colocam dentro do lar cachorros que naturalmente são muito latidores. Isso causa, de certa forma, incômodo na vizinhança, surgem as brigas e os tutores têm que se desfazer dos cães. Isso, de certa forma, também vulnera o sentimento do cachorro e dos tutores. Agora, falando de um outro caso de justiça também, o Beethoven, que é um cachorro, teve um caso que teve muita repercussão. Ele foi considerado o primeiro cachorro a assinar como parte interessada do processo um pedido de indenização contra um homem que cegou o cachorro com um tiro. Como é que isso funciona na prática, doutor Flávio? Foi uma assinatura digital da pata do cachorro. O advogado que patrocina essa causa quis, com essa atitude, lançar holofotes bem fortes para a necessidade de, sim, proteger os animais. Os animais, apesar de não serem mais coisas, como nós dissemos, eles têm sentimento, eles não têm personalidade jurídica, eles têm uma natureza jurídica sui generis, que apesar de não terem a personalidade jurídica, não sendo sujeito de direitos e obrigações, a vida deles tem que, de certa forma, ser tutelada. Então, na verdade, quero crer que em determinado momento o polo ativo desse processo vai ser corrigido para constar o dono, o tutor, assistindo ou representando o animal. Mas foi uma bela atitude, foi inovadora e realmente Beethoven trouxe à baila uma discussão muito forte, porque se aquele cão levou um tiro no olho e ficou cego, ele faz jus a uma reparação. O que eu queria era só destacar que tem um outro caso também bastante interessante, não mais do Beethoven, mas são sempre celebridades, do Rambo e do Spike, lá no Paraná, no agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça do Paraná reconheceu a capacidade processual, de forma inédita no Brasil, desses 2 cães figurarem como parte, no polo ativo da ação judicial. E falando em decisão judicial, quando os casais se separam, como é que fica a guarda dos animais, doutor Flávio? Dá muita briga. Briga para ver quem vai ficar com o animal e briga também para ver quem não vai contribuir com a mantença do animal. Vamos lá. Hoje, eu já passei por alguns processos que eu abri um capítulo exclusivo na petição inicial para regulamentar a guarda e a convivência com o animal. E também abri um capítulo específico para regulamentar a questão da mantença do animal. A gente não pode chamar de alimentos, que isso é para humanos, mas a mantença do animal. Quem vai contribuir com veterinário, plano de saúde, ração, etc. Então, na questão da guarda, hoje, modernamente, tratando-se de rompimento de união estável de casamento, sim, nós temos que cuidar disso. Tivemos uma discussão recentemente no Superior Tribunal de Justiça bem interessante. Neste caso, o homem saiu de casa e a mulher ficou com os animais. Neste caso específico, o ministro relator disse que aquele que saiu e que não tinha mais a guarda e a convivência com o animal não deveria ter o dever de sustento, na medida em que somente a mulher gozaria da companhia daquele bicho. Então isso hoje, sim, nós estamos regulamentando. E é importante registrar o animal, doutor Arthur? Sim, é importante. Até para evitar problemas, né, futuros. Para saber qual foi o momento que aquele animal aportou na família, que foi incluído na família multiespécie. É importante também chipar o animal, ou seja, inserir o chip no animal, caso o animal está suscetível de fugir, de acontecer alguma situação como essa agora no Rio Grande do Sul, ser mais fácil identificar o animal. Então, todas as medidas que cerquem a presença do animal na família, elas são sempre bem-vindas e esperamos que
essa matéria, seja num projeto de lei específica, ou seja com o atual anteprojeto de revisão do Código Civil, nós cada vez mais avancemos e normatizemos essa questão do animal na família multiespécie. Bom, a gente tem um outro caso bastante triste, que foi o do cão Joca, né, que numa viagem foi perdido ali e acabou falecendo. E nós temos uma pergunta de telespectador sobre essa situação. Vamos ver. Quais os cuidados obrigatórios das companhias de voo ao embarcar animais? Doutor Flávio, quais são os cuidados básicos aí que não podem faltar? Mais uma vez, nós temos um vácuo jurídico nesse ponto. Mais uma vez, a legislação chega atrasada às transformações da sociedade. Como nós debatemos aqui, os animais domésticos não são mais semoventes, não são coisas. Então, as companhias aéreas têm que ter em mente que estão transportando não uma coisa morta, estão transportando vidas. E, como tal, nós já temos algumas transformações, alguns indícios de que a legislação está chegando para salvaguardar isso. A exemplo do transporte de animais em aviões. Então, por exemplo, hoje nós já temos o projeto de lei da Lei Joca. O que está se prevendo? A chipagem para ter um rastreador, sempre saber onde o cão está, ou qualquer outro animal doméstico. A questão também relativo ao espaço nos aviões. Hoje, se você quiser levar um bicho dentro da cabine, você tem que ter a caixa, salvo engano chama Canyon, e animal e caixa tem que pesar até 10 quilos. Tem que ficar abaixo da poltrona à frente. Se for um cão guia, ele pode ir na poltrona. Se for um cão de apoio emocional, pode-se, em algumas companhias, até viajar no colo. Agora, qual a outra transformação que está se buscando? No compartimento de bagagem, as companhias aéreas terão que colocar uma espécie de câmara com oxigênio, um ambiente adequado. O cão ele tem que poder ficar em pé e se movimentar a 360 graus. Também será necessário que haja espaço para comida e alimentação, como o Dr. Arthur mencionou há pouco. E mais, os aeroportos que tiverem um movimento de mais de 600 mil pessoas ano terão que ter veterinários para cuidar do embarque e do desembarque, que muitas vezes o avião aterrissa, está em solo, e aqueles funcionários da operação em solo não sabem como proceder com aquele animal. Apenas complementando o que bem imposto pelo Dr. Flávio, é que, infelizmente, em relação aos animais, seres sencientes, muitas vezes conscientes, seres dotados de dignidade, é que há um vácuo normativo em várias situações, que o direito sempre está, para usar uma linguagem popular, correndo atrás de um fato social e, na maioria das vezes, a custas de vidas desses animais. Espero que a situação do Joca seja a última, mas não é a única. Há várias situações de animais que morreram ou que fugiram quando do embarque em companhias aéreas e causando a morte do animal, ou seja, uma vida foi ceifada, e causando muita dor àquela família, àquela entidade familiar que perdeu um ente da sua família, que são assim que esses animais são interpretados. Agora, só rapidamente para a gente encerrar, o tutor, que cuidado ele pode tomar antes de uma viagem, seja de avião, seja de carro, para garantir o bem-estar do animalzinho? Olha, o tutor deve ir ao seu médico veterinário de confiança, o médico que já é o médico veterinário daquele animal, e fazer uma avaliação daquele animal, até para saber se ele tem condições de fazer aquela viagem, assim como pegar orientações técnicas com o médico veterinário. Assim como, eu sei que a comparação, até porque o animal não é coisa, a comparação não é das melhores, mas assim como a gente, antes de viajar num carro, a gente vai fazer um check-up no veículo. Assim como, a depender da viagem que a gente vai fazer, vou fazer uma viagem para correr uma maratona, por exemplo, eu vou fazer um check-up antes, eu vou pegar uma autorização médica para saber se eu consigo fazer aquela viagem e se eu consigo correr a maratona sem colocar em risco a minha vida. Então, vá ao médico veterinário da sua confiança, vá ao médico veterinário daquele animal para avaliar aquele animal. Muitas vezes o animal
pode estar parecendo que está bem, mas pode estar com alguma doença, com alguma mazela. Bom, o artigo 5º de hoje está chegando ao final. Doutor Arthur, doutor Flávio, muito obrigada por todos os esclarecimentos aqui, para a gente poder chamar atenção para a importância de cuidar bem quando a gente decide adotar um pet. Eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os programas nas nossas redes sociais. Você encontra a gente pelo @Rádio e TV Justiça. Até o próximo artigo 5º. Tchau!